Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Pop Class Enem. Eu sou a Catarina Menezes e vou estar ministrando essa aula para vocês sobre a célula animal. Lembrando que essa é a parte 1 de uma série de vídeos que eu vou lançar sobre esse tema. Bom, eu vou mostrar para vocês o roteiro da aula, de como ela foi dividida. A gente vai começar com considerações iniciais, alguns termos iniciais, depois partindo realmente para as organelas. E sobre a resolução de questões Enem, elas podem aparecer em qualquer momento. Assim que eu terminar de explicar o conteúdo, como forma de embasar nesse conhecimento, de realmente solidificar, a gente coloca uma resolução de Enem no finalzinho. Então, a qualquer momento ela pode estar aparecendo. Ok, considerações iniciais. Célula, o início. Gente, eu coloquei esse meme aí porque ele é muito engraçadinho e realmente explica como que foi o advento da microscopia, né? Que foi realmente o advento dessa microscopia que foi um divisor de águas no estudo da citologia. Isso é muito importante e foi o que marcou o início da célula. Bom, essa é a célula, essa é a divisão, essa configuração espacial, né? Que a gente já conhece e tanto ama. O que são células? São unidades funcionais básicas, elas têm uns 75 trilhões de células no corpo, mas esse número varia muito. E todas as células são assim, nesse formato? Não, né, gente? Existem diversos formatos de células, como vocês podem ver aqui, ó. Tem formato de neurônio, de célula muscular, de célula de epitelial, entendeu? Células com mais de um núcleo, sem núcleo. Então, existem diversos tipos. Como vocês podem ver, eu coloquei mais alguns exemplos no córtex renal, no intestino grosso. E olha que imagem linda, gente, são os neurônios aqui. Então, existem mais de 200 tipos diferentes de células, cada uma realizando uma função diferente. E bom, gente, depois dessa afirmação a gente fica como? Realmente querendo ir pra Nárnia, porque não tem como estudar tudo isso pro Enem. E é por isso que a gente vai estudar as características comuns, porque todas elas têm essas características comuns e é realmente isso que o Enem cobra. Então vamos lá. Eu vou falar sobre duas importâncias para vocês agora, antes da gente realmente começar para os termos. Começando pelos níveis de organização. A gente sabe que começa com átomos, moléculas, organelas e, enfim, chegando à célula. A célula, nesse caso, sendo base funcional de uma extensa cadeia. Então vamos lá. Conjunto de células, a gente tem os tecidos. Conjunto de tecidos, a gente tem o órgão. Conjunto de órgãos, a gente tem o sistema. E o conjunto de sistemas, por fim, forma o organismo, né? Nosso ser humano. E como a prova do Enem, ela envolve vários âmbitos, né? A gente também pode falar que o conjunto de organismos é a população, passando para a comunidade, ecossistema e, por fim, a biosfera. Assim, a gente já contempla basicamente tudo desses níveis de organização, né? E, bom, essa é o segundo tópico da importância que eu queria falar com vocês. A importância no Enem. Gente, esse tema cai e cai muito. Como vocês podem ver, ó, esses são os temas mais cobrados de 2014 a 2018. E como vocês podem ver pelo que eu marquei de amarelo, quase 12% da prova é relacionada à célula. Transporte de membrana, DNA, RNA, material genético, membrana plasmática, organização celular. Então tem muita coisa que a gente pode estar estudando e realmente se, se fixando melhor, entendeu? Para chegar preparado na prova. Então vamos lá para os termos iniciais. A gente vai começar com célula procariota e eucariota. E para esse estudo, gente, a gente já consegue ter uma base muito forte só pelo nome. Se a gente conseguir entender o nome, a gente consegue entender muita coisa. Procarionte vem de pró, primitivo, e carionte, que é relativo à carioteca. Então, a célula procariota, ela não tem um envoltório nuclear. Ela é primitiva carioteca, ela não tem a carioteca, não tem essa delimitação. Então, não tem núcleo definido, elas também não têm organelas membranosas. Importante salientar que a mitocôndria é uma organela membranosa e a célula procariota não tem a mitocôndria, até porque ela entrou na célula eucariota por meio daquela teoria endosimbionte, né, que a gente conhece. Não tem envoltório nuclear, possuem DNA circular livre, que são os plasmídeos, né? Presença de ribossomos menores e menos complexos. Isso já adverte a gente que essa é uma célula realmente de baixo nível de complexidade, se a gente for comparar com as eucariotas. Não tem citoesqueleto, encontrados em bactérias, e por isso a divisão mais presente é a fissão binária. Passar para a célula eucariota, a gente vai puxar da mesma forma que a gente começou pro procariota, vê pelo nome, né? Eucarionte. Vem do eu verdadeiro e carionte, que é relativo à carioteca. Então, essa célula tem uma carioteca verdadeira. Ela já tem essa delimitação do que está dentro do núcleo e do que está fora do núcleo, no citoplasma. Então, tem membranelas organelas membranosas, tem ribossomos maiores, mais complexos, e é encontrado na célula vegetal e animal, e por isso as divisões são mitose e meiose.
Agora falando esse comparativo das diferenças, e basicamente a diferença entre elas é na estrutura celular. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês verem do que tem e do que não tem. Só que eu quero advertir para vocês uma coisa muito importante. Primeiro, vocês olham essa imagenzinha, né, que fica um pouco mais fácil. E eu queria, ó, na célula, sobre parede celular. Gente, parede celular, tem na célula procariota? Tem. Tem na célula eucariota? Tem também. Depende. A célula eucariota ela se divide em célula animal e célula vegetal. Na célula vegetal, a gente tem sim parede celular, enquanto que na célula animal a gente não tem parede celular. Então, beleza, passando. Gente, todo mundo já viu as organelas, já viu essa imagem, já fez maquete sobre, um tema muito em voga no oitavo, nono ano. Todo mundo já passou por isso, mas, gente, isso faz quanto tempo? 84 anos. Então vamos lá partir para relembrar cada um, falando termos gerais, para a gente já ficar preparado para essa aula. Vamos lá. Núcleo, né? Contendo cromatina, DNA, RNA, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, com vários ribossomos acoplados, retículo endoplasmático liso, atuando mais na produção de lipídio, citoesqueleto, membrana plasmática com os transportes, né? Permeabilidade seletiva, tem os lisossomos sendo muito importante na gestão intracelular da célula, complexo de Golgi formando várias vesículas, né? Mitocôndria produzindo ATP, produzindo energia. Tem o citoplasma, né, onde as organelas estão presentes. O peroxissomo, relacionado à toxicidade da célula e essa excreção de toxicidade. Os ribossomos também, como eu tinha acabado de falar, que é envolvido com as proteínas. O vacúolos, podendo ter vacúolo digestivo, vacúolo autofágico. E os centríolos, né, que são muito importantes na divisão celular. Ok, agora que a gente já fez esse aparato geral, né? Vamos lá para uma questão. Um pesquisador preparou um fragmento de caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras se reconhecidas? Gente, eu coloquei essa questão aqui porque ela está pedindo basicamente a diferença entre célula animal e célula vegetal. Como eu não vou falar de célula vegetal, eu queria só mostrar para vocês que esse assunto é cobrado e que é importante de ser estudado também. Então, letra A. Ribossomos e mitocôndrias ausentes nas células animais? Essa é aquela alternativa, né, do Enem que realmente viaja. Não. B. Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. Gente, as plantas, a célula vegetal, elas não têm lisossomo e não têm peroxissomo. C. Envoltório nuclear e nucleolo, característicos das células eucarióticas. Tá certa essa alternativa? Tá certo, mas ela responde o que foi perguntado? Não, não responde, porque essa não é a diferença entre célula vegetal e animal. D. Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas das células vegetais. Não, né? Acabei de falar. E letra E. Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais. Sim, a parede celular a gente falou e cloroplasto relacionado à fotossíntese. Então, resposta, letra E. Agora vamos para o estudo das organelas, mais aprofundado. Vamos começar pelo protoplasma. Você vê essa palavra e fica protoplasma, Catarina. O que é protoplasma? Vou dizer para vocês. O protoplasma, ele é dividido em citoplasma e carioplasma. O citoplasma é representado pela água e também com vários produtos inorgânicos e orgânicos dissolvidos ou suspensos, entendeu? E o citosol, ele contém as organelas. O carioplasma já é a substância que forma o conteúdo do núcleo, que fica lá dentro. E o citoesqueleto, importante também, né, que é um sistema de túbulos e filamentos que dá o formato das células. Gente, o que vocês acham que é isso aqui? Você olhando assim, né, parece até a muralha da China, bem bonitinha, mas é a membrana plasmática. A gente vai falar dela agora. A membrana. A membrana basicamente é uma barreira seletiva. Ela atua como se fosse uma peneira. E as funções básicas são manutenção da integridade estrutural da célula, permeabilidade seletiva, regulação de interação célula-célula, isso mais relacionado ao glicocálix, que a gente vai falar já já, o reconhecimento através de receptores de antígenos, células estranhas, assim como também de células alteradas, atuação como uma interface entre o citoplasma e o mestéio, e o meio externo, até porque, né, a membrana plasmática é o que divide o que está dentro da célula e o que está fora, então ela faz essa mediação.
estabelecimento de sistemas de transportes, transporte passivo, ativo, e transdução de sinais físicos e químicos extracelulares em eventos intracelulares. Nessa última, o que que você pensa, o que que a gente consegue entender sobre isso? Por exemplo, eu tô lá correndo, caminhando, e o meu cérebro fala assim: mitocôndria, eu preciso de energia, faça ATP. Então, essa informação vai sair lá do nosso cérebro e ir até as células. Então, vai ocorrer esse transporte de sinal físico e químico. Composição molecular. Tá aí, né, o modelo mosaico fluido da nossa membrana. Ela é formada por uma camada bicamada fosfolipídica. Também tem algumas proteínas, né? E sobre a bicamada, a gente vai falar dela agora. Tá aqui uma molécula de fosfolipídio com uma cadeia hidrofílica, ou seja, a cabeça polar, né, que tem relação com a água, e cauda hidrofóbica, hidrofóbica sendo apolar. Hum, Agora um pouco mais sobre a química disso aqui, né? Como o Enem é uma prova que envolve muitos componentes, então eu achei importante colocar isso aqui para vocês. Como tem uma cabeça hidrofílica e hidrofóbica, essa relação, as duas relações com o tipo de água, fazem com que essas moléculas sejam consideradas anfipáticas. E sobre ainda a membrana propriamente dita. A membrana, ela é formada por ligações não covalentes. Então, elas ficam assim, né? Ligações não covalentes. O importante de você saber isso é porque ligações não covalentes, elas são fracas, são ligações fracas e permitem que haja uma fluidez nesse meio, fazendo com que as proteínas elas possam flutuar nesse mar de lipídios, entendeu? Então, passando, a gente também, né, tá vendo as proteínas de membrana, como eu tinha falado, proteínas integrais indo de uma ponta a outra da membrana plasmática, e proteínas periféricas podendo ficar na face extracelular e também ficando na face intracelular. Aqui, ó, a explicação do nome mosaico fluido, como eu já tinha dito, porque permite, né, como essas ligações são fracas, elas permitem a flutuação como se fosse icebergs mesmo, no mar de fosfolipídios. Então, vamos lá. Glicocálix. Chegamos a ele. E a gente vai começar o estudo do glicocálix, esse resuminho, né? Da mesma forma que a gente começou procariota e eucariota, pelo nome. Glix, a gente vem de açúcar, doce, carboidrato. E latim cálix vem de casca ou envoltório, ou seja, basicamente um envoltório doce, um envoltório de carboidrato. Tem aqui, ó, essa imagem está dizendo que essa malha ela protege a célula como se fosse realmente uma vestimenta. E essa é a função principal do glicocálix, a proteção da célula contra interações com outras proteínas inapropriadas e também protege contra lesões químicas e físicas. O glicocálix é muito importante, gente, porque permite à célula a capacidade delas se reconhecerem. Ou seja, células iguais possuem glicocálix iguais, células diferentes possuem glicocálix diferentes. Nessa imagem, ó, vocês conseguem ver os carboidratos realmente saindo, né? E isso é representado pelo glicocálix. Mais uma questãozinha do Enem. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados nas figuras, aqui né, de 1 a 5, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, ó, essa última frase é muito importante. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Ou seja, quanto maior for a interação, menor a fluidez. Porque se eu estou muito acoplado, eu não permito que nada circule no meio. Então vamos lá. Aqui está a representação simplificada do nosso fosfolipídio. E como eu disse, gente, ó, em 1 e 4, a gente está vendo que os fosfolipídios eles não têm saturação, e isso permite com que eles se ficam bem juntinhos. Então, isso é o que a gente não quer, porque isso diminui a fluidez da membrana. E a gente quer com a maior fluidez, a bicamada com a maior fluidez. Então, a gente já exclui 1 e 4. A gente também pode ver algumas dessas que são bem acopladas em 3 e 5, então a gente fica com a 2, que realmente representa como é a configuração espacial da nossa membrana plasmática. Então, resposta 2. Agora vamos falar sobre permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade é uma das principais
Atividades realizadas pela membrana plasmática, porque como disse, membrana plasmática ela divide o que está dentro e o que está fora. Algumas coisas precisam entrar e algumas coisas precisam sair. A membrana plasmática que faz essa regulação. Então, ela funciona como se fosse uma peneira. Bom, a gente tem dois tipos de transportes. O transporte passivo, que ele é a favor do gradiente de concentração e por isso não há gasto de energia, e o transporte ativo, que é necessário a energia, ATP, porque na maioria dos casos as moléculas elas estão indo do contra o gradiente de concentração. Então vamos lá. Começando pelo transporte passivo. A gente tem difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já começando dizendo para vocês que as difusões, elas vão passar soluto. Vai passar soluto, enquanto na osmose vai passar só o solvente, só a água. No entanto, pessoal, é importante vocês prestarem atenção que a água ela pode passar nos três tipos de transporte, seja junto com a substância sólida ou não. Então vamos lá. Esse soluto na difusão simples, ele pode ser oxigênio ou gás carbônico. A gente vê isso no nosso corpo na hematose pulmonar, porque o oxigênio e o gás carbônico, eles apenas entram na membrana, eles não precisam da ajuda de proteína, não precisam de ATP, então é um transporte bem simples. Passando para a difusão facilitada, a diferença de difusão simples para facilitada é que na facilitada é, tem essa mediação por meio daquelas proteínas integrais que a gente viu, e elas fazem essa mediação do que vai entrar e do que vai sair. Mas elas também não têm gasto de energia, justamente porque vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, entendeu? As moléculas vão sair do meio hiper para o meio hipo, ou seja, a favor do gradiente de concentração. E pode passar aminoácidos, sódios, cálcios, potássio, entendeu? Tem vários tipos aqui que vocês podem ver. Aqui, né, uma representação do transporte passivo. Aqui no cantinho a gente vê a difusão simples, ó, sem proteína, e na difusão facilitada a gente já consegue ver essa mediação por proteínas. Transporte passivo também é osmose, né? Que, como eu tinha dito, vai passar o solvente, a água. E a água, gente, diferente do soluto, ela vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico, para meio que dissolver, entendeu? Esse meio hipertônico e deixar ele um pouco mais regulado, um pouco mais hipotônico. Então vamos ver aqui, ó. Tem a membrana semipermeável no meio, né? O azul sendo o soluto e o rosa sendo o solvente, porque o rosa consegue passar. Então, nesse caso, o rosa vai passar para o meio de maior concentração e vai diluir esse soluto que tá aí. Aqui tem uma explicação geral, né, de como funciona a osmose, e aqui uma imagem maior. Como vocês podem ver, ó, o nível de A para B, ele altera, mas a concentração, ela fica mais palpável por causa dessa passagem. Os volumes alteram, mas a concentração, isso é bom para a concentração. Então vamos lá, transporte ativo. A gente tem transporte ativo, bomba de sódio de potássio, que é muito, 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 muito importante nas células de grandes quantidades. Quando ocorre essa bomba de sódio de potássio, vai ter um influxo de potássio, vai entrar potássio dentro da célula e vai ocorrer um efluxo de sódio. Mas para isso, a gente precisa também de uma proteína, que é a ATPase, que ela vai utilizar o ATP para fazer esse influxo e esse efluxo. Mas por que vou usar ATP? Porque no transporte ativo, como eu tinha dito, ela vai passar contra o gradiente de concentração. Então, precisa dessa forcinha do ATP para que isso ocorra. Transporte passivo, isso aqui é mais sobre o transporte acoplado. Agora, o transporte em bloco. O transporte em bloco, gente, também é uma forma de transporte ativo, que tem a fagocitose, a pinocitose, a exocitose e a excreção. Fagocitose e pinocitose a gente vai falar um pouco mais depois, que se trata de fagocitose, substâncias sólidas, e pinocitose, partículas líquidas, com substâncias sólidas também, um pouco mais diluídas. Agora, gente, uma coisa que é muito importante é vocês diferenciarem exocitose de excreção. Exocitose é o que a célula está liberando para o meio extracelular, mas que esse meio extracelular, o nosso organismo vai utilizar. Então, por exemplo, os hormônios. Aí eu vou produzir dentro da célula um hormônio, vou liberar e o corpo vai utilizar daquele hormônio. O que é diferente da excreção, que a excreção funciona assim. A célula, ela não vai utilizar mais aquilo ali e tá jogando fora, tá realmente excretando para o meio externo. Só que o organismo também não vai utilizar. Então aquilo vai ser excretado também. Essa é a diferença de exocitose, que a gente vai utilizar, e excreção, que a gente não vai utilizar.
Esse é um resuminho, gente, que eu coloquei aqui mais para vocês tirarem um print e lerem depois. Bom, pessoal, a gente parou um pouquinho porque essa aula ela acabou aqui, mas lembrem que esse assunto ainda tem continuação e esse vídeo ele vai ser lançado daqui a pouco para vocês. Bom, por enquanto, curtam essa aula se vocês tiverem gostado. Deixem aqui nos comentários alguma dúvida que vocês tiveram, algo que não ficou claro, alguma sugestão de como eu posso melhorar, de como eu posso repassar esse conteúdo de uma forma melhor. E bom, gente, agradeço por vocês terem assistido até aqui e não se esqueçam que ainda tem continuação. Esse vídeo ainda vai continuar. É um conteúdo extenso, sim, mas vale a pena ser ensinado e vale a pena muito mais ser aprendido. Você sabe que o Enem, ele cobra. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Então, tchau, tchau!